A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 16. Os nossos internos haviam se asserenado e a situação estava sob controle. No entanto, acaso seria o mesmo que poderíamos dizer em relação aos nossos irmãos encarnados? As notícias que continuavam nos chegando da crosta eram apreensivas. O receio de que a guerra se espalhasse tomava conta do mundo, naqueles primeiros meses de 2003. O que poderíamos fazer? Odilon, perguntei, será que não poderíamos visitar o cenário do conflito no Oriente? Ser-nos-ia difícil conseguir acesso às regiões limítrofes? Penso que, pelo menos, observando in loco o desenrolar dos acontecimentos, seríamos mais fiéis à visão espiritual da guerra. Poderíamos, Inácio, sem dúvida, tentar uma aproximação, não nos esquecendo da conturbação que, igualmente, deve estar imperando nas dimensões correspondentes, desde, é claro, que não procuremos interferir, a não ser em um ou outro caso de socorro isolado. Você sabe, a questão do fanatismo religioso se estende para além da morte. Faríamos uma rápida incursão, apenas com o propósito de colher informações e transmiti-las aos companheiros que certamente estimariam saber o que se passa com os combatentes e os civis que perdem a vida em consequência dos ataques e bombardeios. Várias cidades iraquianas estão sendo dizimadas e centenas dos que deixaram o corpo devem estar sem exata noção do fenômeno. Farei alguns contatos e, se obtivermos permissão, daqui a uns 2, 3 dias poderemos ir. Convém, no entanto, que sejamos os mais discretos possíveis, pois, se nos tomarem por correspondentes de guerra americanos ou ingleses, sofreremos as consequências. O embate nessa natureza não cessa com a morte. A região deve estar atraindo milhares de adeptos do islamismo e, sob este aspecto, as forças aliadas estarão em nítida desvantagem. Nas regiões espirituais, o armamento ultra sofisticado não faz qualquer diferença. Veja você, meu caro, eu não havia pensado nisso. Os soldados da coalizão mortos em batalha são feitos prisioneiros? Com raras exceções, porque os ascendentes de ordem moral são fatores determinantes. Tudo depende da condição mental e espiritual dos que deixam o corpo. Espiritualmente, americanos e ingleses estão sendo amparados? Estarão sendo? Contam com a retaguarda dos espíritos que lhes são afins? É evidente. As manobras que ocorrem dos dois lados da vida são idênticas. Recorde-se de que estamos nos referindo a uma dimensão imediata àquela em que os homens se encontram vivendo. À medida que se sobe, é que as diferenças naturalmente se estabelecem. Você verá que muitos, por exemplo, que deixam o corpo no fragor da luta, prosseguem como se nada lhes tivesse acontecido. Como é complexa a vida! Nós é que a complicamos, meu amigo. Os caminhos que devemos percorrer jazem traçados com admirável precisão pela sabedoria do Criador. Já os atalhos correm por nossa conta. E como são numerosos, não? E mais numerosos e intricados. Quanto mais nos afastamos da senda original, o que era para ser uma estrada sem desvios, transforma-se num labirinto. Quanto não demoramos depois para encontrar a saída? Ainda estamos à procura dela, Jesus Cristo, por assim dizer,
nos retraçou o caminho, mas continuamos a improvisar veredas que só conduzem para baixo. Quando descobrimos, começamos a empreender a viagem de volta, sempre penosa. Repito o que já disse um sem número de vezes. Quando no corpo, apesar de ser espírita, eu fazia uma ideia diferente da vida além da morte. As obras de André Luiz através de Chico Xavier. Inácio, aparteu o mentor, André Luiz, em seu magnífico trabalho, nos forneceu uma ideia geral da vida que nos esperava e que, de fato, encontramos após o desenlace. À época, não poderia ele ter abordado maiores aspectos, sem que a sua obra corresse o risco de ser rejeitada por absurda pelos mais ortodoxos. O avanço da ciência contemporânea vem nos ensejando maiores possibilidades no campo da revelação. Todavia, mesmo assim, precisamos ser cautelosos. André Luiz, sob a orientação dos espíritos superiores que supervisionaram a tarefa mediúnica de Chico Xavier, erigiu um monumental edifício à verdade imortalista. Os seus alicerces estão assentados sob bases inamovíveis e a sua estrutura dispensa retoques, mas, convenhamos, falta-lhe o acabamento de alvenaria, o que será realizado através do tempo. Cada qual será chamado a acrescentar-lhe um tijolo, não é? Melhor nos expressando, cada época, dentro do natural dinamismo da doutrina, algo acrescentará à simbólica pirâmide em construção. Todos serão chamados a colaborar, e neste sentido, os espíritas não devem se sentir os donos da doutrina, cujo corpo filosófico é receptivo a todas as conquistas de caráter científico. O Espiritismo incorporará a si verdades que não procedem necessariamente de via mediúnica. Aliás, Inácio, o conceito de mediunidade carece ser ampliado. Faculdades medianímicas são acessíveis a todos. Breve teremos físicos, químicos e biólogos médiuns. Não estarão propriamente a serviço do espiritismo, mas da causa a que ele serve. À doutrina espírita caberá preservar o vínculo com o Evangelho do Cristo, visto que a verdade sem amor é uma candeia sem azeite e, em consequência, sem luz. Sem o Evangelho, o homem nunca saberá o que fazer de si. Concordo plenamente. Você sempre se expressa com profundo conhecimento de causa. Permita-me mais uma pergunta. Você acha que o nosso esforço é válido em tentar, como disse, trazer o nosso humilde tijolo à construção em andamento? Confesso-lhe que, por vezes, eu me questiono a esse respeito. É claro que é válido, como não? Ao arquiteto da obra caberá aproveitá-lo, segundo as suas conveniências. Alguns dizem que eu tenho humanizado demais a vida espiritual. Eu só tenho reportado aos nossos irmãos o que vejo e sinto. Existem diversos universos. Estou vivendo dentro de um deles. A coisa é tão grande para cima quanto para baixo. Quantos conceitos não estou revendo e reformulando todos os dias? Eu só tenho uma certeza: Jesus Cristo. O resto é mutável. Dentro, evidentemente, da divina imutabilidade da vida. Inácio, se o nosso propósito é o do bem, não estaremos errando de forma absoluta. Agora, considerando a transitoriedade de tudo, mormente de nossa própria condição
evolutiva, é lógico que o nosso modo de ver vá sofrendo alterações. Antes do átomo, o homem só enxergava o núcleo, o próton, o elétron e o nêutron. Hoje, além das dezenas de partículas subatômicas que descobriu, considera, do ponto de vista teórico, a existência de um sem número de outras, à espera de comprovação. O planeta Plutão, que integra o sistema solar, antes que telescópios potentíssimos o surpreendessem em sua órbita, foi descoberto teoricamente. Einstein, o pai da física moderna, levou mais de 10 anos para colocar numa equação a ideia que fervilhava em seu cérebro, com referência à teoria da relatividade. Acusam-me de humanizar em excesso os espíritos, mas se existe a diferença entre espírito e matéria é tão tênue. Para onde olho, eu só vejo matéria. Para mim, inclusive, Deus é matéria. Pelo menos matéria-prima de tudo quanto existe, não é? Se é matéria, é energia. Energia é matéria, mas eu não entendo patavina disso. Sem querer advogar em causa própria, o que pretendo é espiritualizar concepções excessivamente humanas. Eu não sei como, doravante, há de ficar o materialismo que está entrando em colapso. Aliás, a descrença do homem com relação à vida depois da morte é fruto de absurdas e ingênuas concepções a respeito dele, principalmente no mundo racionalista de hoje. Quem continua aceitando a ideia de céu e inferno? Por esse motivo é que, se possível, eu gostaria de efetuar uma visita a Bagdá e adjacências. Creio que dos nossos maiores que contam entidades interessadas no povo do Oriente, obteremos o visto que nos é indispensável para não sermos impedidos pelos grupos de espíritos que lhes guardam as fronteiras. Quem diria que pudesse ser assim? Para muitos, o espírito pode excursionar a qualquer parte do universo, sair volitando por aí à vontade. Quem nos dera que fosse assim? Subir é possível e descer não convém. E para ultrapassarmos os nossos domínios, carecemos de permissão. Como alguém que atravessa de um estado para outro, é natural que se identifique, não? Alguém, a própria polícia, sobe os morros do Rio de Janeiro sem, de alguma forma, se fazer anunciar? Aqui, no sanatório ou lá no Liceu Inácio, as portas se abrem a todos indiscriminadamente? Você não pediu, ainda há pouco, que a vigilância fosse redobrada?